pequena cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, vivia uma família aparentemente comum, composta, dentre vários outros membros, por Zeli dos Anjos, de 61 anos, seu filho Diego Silva dos Anjos, de 40 anos, casado com Deise Moura dos Anjos, de 39. As irmãs de Zeli, Neuza Denise Silva dos Anjos, de 65, e Maida Berenice Flores da Silva, de 58, também viviam na mesma cidade. Maida era casada com Jefferson Luiz Moraes, de 60 anos. Tatiana, de 43, era filha de Neuza e mãe de um garoto de 10 anos. Diego e Deise também tinham um filho nessa faixa etária, uma criança de 9 anos na época do fato a ser narrado, nascida da relação desde já um tanto conturbada do casal. Apesar de algumas perdas enfrentadas recentemente, como a de Paulo Luiz dos Anjos, marido de Zeli, em setembro de 2024, e a de José Lore Silveira Moura, pai de Deise, em 2020, que faleceu em decorrência de complicações de saúde, a família parecia seguir unida e empenhada na superação dos impactos emocionais causados por esses tristes acontecimentos. Entretanto, o que nenhum deles esperava era que esses não seriam os últimos momentos de luto que teriam que vivenciar em um curto espaço de tempo. No dia 23 de dezembro de 2024, a família resolveu se reunir para começar antecipadamente as comemorações de Natal daquele ano e, como de costume, Zeli levou seu tradicional bolo natalino, que fazia todos os anos. Todos, naquele dia, estavam animados com a comemoração, especialmente Tatiana, pois a pessoa por quem ela menos tinha apreço na família, Deise, não pôde estar presente, assim como seu filho e seu marido, Diego, que também não compareceram. Foi então que, durante o café da tarde, algumas pessoas começaram a sentir um sabor um tanto peculiar no bolo preparado por Zeli. Um sabor descrito como apimentado, algo, conforme descrito por Jefferson posteriormente, parecido com gengibre. Zeli, logo após ingerir a sobremesa e perceber que havia algo errado, disse a todos que parassem de comer e, em seguida, foi ao banheiro para, intencionalmente, se livrar da comida que havia ingerido, atitude que também foi tomada por outros membros da família. Tal desespero em relação à possibilidade de contaminação do alimento poderia ser entendido como uma reação psicológica gerada pela causa da partida de Paulo, marido de Zeli, que faleceu após um incidente envolvendo alimentos. Entretanto, as medidas tomadas não foram suficientes, uma vez que, com exceção de Jefferson, que não comeu o bolo, todas as pessoas que estavam presentes na reunião familiar precisaram ser hospitalizadas após sentirem um forte mal-estar. Apesar dos esforços, Maida e Tatiana não resistiram aos sintomas apresentados e faleceram no dia 23. Neuza também teve seus batimentos interrompidos no dia seguinte. Zeli e o filho de Tatiana continuaram internados, o que gerou uma grande apreensão na família, que agora estava enfrentando outros 3 lutos recentes. Os familiares, então, se aproximaram ainda mais dos parentes hospitalizados. Deise, nora de Zeli, até tentou levar alguns doces, pastel e suco para a sogra no hospital, mas o gesto carinhoso não pôde ser concluído, tendo em vista que o estado de saúde de Zeli, que se encontrava na unidade de terapia intensiva, não poderia ingerir nada fora do tratamento. Tal comportamento de Deise, demonstrando tanto cuidado com os familiares, era compreensível, visto que parecia compartilhar com seu marido a culpa pela partida de seu sogro. Isso porque o mal-estar que levou Paulo a falecer foi sentido logo após o consumo de algumas bananas entregues a ele por seu filho, Diego. Segundo Deise, o alimento poderia ter sido a causa do trágico evento, uma vez que teve contato com as águas da enchente que afetou várias cidades do Rio Grande do Sul na época dos fatos. Foi por esse motivo que Deise se propôs a cuidar de parte dos preparativos para a despedida do corpo de seu sogro. Tarefa essa que não pôde ser totalmente concluída conforme planejado, uma vez que a cremação de Paulo, idealizada por Deise, não foi consentida por um dos médicos que cuidaram do homem quando ele foi ao hospital. Médico esse que se negou a assinar os documentos para que fosse liberada a cremação.
Dessa forma, após seus familiares se despedirem de Paulo pela última vez, ele foi enterrado junto com outros familiares. Entretanto, apesar de grande parte da família ter comparecido à despedida, um membro se negou a estar presente na cerimônia: Tatiana, sobrinha de Zeli. A mulher se negou a dividir o mesmo ambiente que Daisy, por quem ela nutria grande antipatia. Sabendo disso e voltando ao questionamento sobre a causa dos 3 óbitos recentes, a polícia começou a suspeitar de uma infração culposa por parte de Zeli contra a vida dos familiares, decorrente de uma possível contaminação alimentar não intencional. Apesar disso, a possibilidade de que Zeli houvesse feito isso de maneira premeditada, em decorrência de um estado emocional causado pela recente perda do marido, também não era descartada. Foi então que, após a divulgação dos exames realizados nos corpos das vítimas, constatou-se que todos eles, incluindo a própria Zeli e seu sobrinho neto, o garoto de 10 anos, filho de Tatiana, que estavam internados na UTI, foram afetados por arsênio, um semimetal altamente tóxico, mesmo em pequenas quantidades, para o ser humano. Vale ressaltar que o arsênio é uma substância simples, ou seja, é formado por apenas um elemento da tabela periódica, o que o difere do conhecido arsênico, nome popular da substância trióxido de arsênio, composto formado pela ligação de um átomo de arsênio a 3 átomos de oxigênio, formando um óxido anfótero, ou seja, que pode apresentar comportamento tanto ácido quanto básico ao ser dissolvido em meio aquoso. Apesar da diferença, ambos os compostos podem ser bastante perigosos. Entretanto, o arsênio, substância com a qual os membros da família foram afetados, não deveria apresentar gosto nem cheiro. Mas, sabendo que alguns dos sobreviventes, como Jefferson, relataram sentir um gosto apimentado da comida, é possível levantar a hipótese de que a substância utilizada poderia ter sofrido contaminação cruzada ou até mesmo ser uma mistura de substâncias. Assim, foi graças à possível má qualidade do produto que alguns dos membros da família puderam salvar suas vidas. Todavia, apesar da descoberta, a questão que ainda perdurava era: por que Zeli comeria o bolo que ela mesma adulterou? Estaria ela tentando se despedir de sua vida ao mesmo tempo que tentaria levar consigo o restante da família? Para quem estava observando de fora, a resposta para essas perguntas foi bastante inesperada. Após investigações, a polícia concluiu que, embora tivesse sido Zeli a pessoa responsável por fazer o bolo que causou todo aquele incidente, ela era tão vítima da situação quanto os outros familiares afetados, pois a substância havia sido colocada na farinha de trigo que ela guardava em sua própria casa, por uma pessoa com quem convivia como se fosse sua própria filha, Daisy Moura dos Anjos. A mulher havia pesquisado sobre a substância e seus efeitos em datas anteriores tanto à morte do sogro quanto à reunião familiar, tendo conseguido adquirir a substância por meio de uma venda ilegal na internet. Os motivos, ao que tudo indica, foram alguns ressentimentos que a mulher nutria durante anos pela prima de seu marido, Tatiana, por ela ter optado se casar na mesma igreja que Daisy pretendia oficializar a reunião com Diego. Além disso, a mulher também não havia esquecido um fato de 20 anos atrás. Zeli havia sacado, por engano, R$ 600 de uma conta conjunta do filho e da nora. Valor esse que foi devolvido no dia seguinte, mas cuja mágoa gerada na nora perdurou por mais de 2 décadas. Zeli também relata a inveja que a nora apresentava por ela, além de estar ressentida por Zeli ter optado por passar o Natal de 2024 com as irmãs, ao invés de ir na casa da nora e do filho. Entretanto, após terem descoberto quem era responsável pelo cruel incidente, evidências surgiram de que Maida, Tatiana e Neuza não foram as únicas vítimas fatais de Daisy. Após exumarem o corpo de Paulo, falecido marido de Zeli, descobriram que ele também perdera a vida em decorrência da ingestão de arsênio, possivelmente colocado no leite em pó da casa do sogro. E, quando pensava-se que a crueldade da mulher estendia-se apenas àqueles com quem, sabiamente, nutria desafetos, descobriu-se que Daisy também colocou a substância na comida que servira ao marido e ao seu próprio filho.
Isso porque, tempos antes do incidente com o bolo de Natal, seu marido havia sentido um mal-estar após ingerir um suco de manga preparado pela esposa. Suco desse que, quando Daisy percebeu que seu filho também havia bebido, levou-o imediatamente ao banheiro a fim de impedir a digestão da bebida. Posteriormente, pai e filho concordaram em realizar exames laboratoriais, que constataram resquícios de arsênio em seus corpos. Ademais, apesar de ainda conviverem com Daisy, assim como Tatiana já havia se dado conta da má índole da mulher, outros familiares relatam que também não se sentiam seguros em ingerir alimentos que ela cozinhava, optando por levar sempre a própria comida nas reuniões em que ela também participava. Além disso, a sogra da mulher, Zeli, relata que durante o preparo do fatídico bolo, havia percebido que a farinha tinha um aspecto um pouco estranho, mas atribuiu isso ao fato de que o alimento, proveniente das doações de alimentos às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, ser de uma marca desconhecida. Por fim, vale também ressaltar que Zeli já havia feito uma pesquisa no Instagram a respeito das características de pessoas psicopatas. A pesquisa consistia em um teste com 8 características, nas quais, segundo ela, a nora se enquadrava em todas. Ao passo que Zeli e seu sobrinho neto recebiam alta do hospital, Daisy foi encaminhada à penitenciária estadual de Guaíba, em Porto Alegre, para esperar pelo julgamento que, considerando as evidências, quase certamente a condenaria. Porém, com medo de enfrentar as consequências de seus atos e sem coragem para assumir publicamente os atos impensáveis que havia feito com a própria família, Daisy despediu-se da própria vida em uma cela de prisão, deixando mensagens na qual afirmava não ser culpada, estar sofrendo com enfermidades de caráter psiquiátrico e se colocando no lugar de vítima por terem feito de seu casamento uma experiência infeliz. Até hoje, abril de 2025, há especulações sobre a possibilidade de a mulher ter vitimado também o seu próprio pai.